Olá, querida mulheres, estamos de volta com esse podcast que, olha, nosso último encontro foi bombástico, foi incrível com o tema oração e nós voltamos com esse tema novamente porque, bombou de perguntas, muitas coisas aconteceram nesse processo e eu quero dar continuidade, mas antes, dá aquele joinha aí no nosso programa. Curte, comenta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva aqui no nosso canal. E agora, sem mais delongas, vamos, né, pastora? Pastora Márcia, linda, diva! Olá, queridas, né, queridos pastora. Também, porque tem homem que nos assiste, né, no nosso podcast. Então, seja bem-vindo, vamos dar continuidade aí nesse tema tão que parece que está deturpado, estão querendo, né, fazer com que a oração não seja mais o nosso estilo de vida, mas nós aqui da Igreja Cara de Leão, nós vamos bater nessa tecla. A oração, sim, faz parte da nossa vida, da sua vida. E para dar continuidade nesse assunto, falando de oração, ela, a nossa linda, cheirosa Rose. Seja muito bem-vinda, viu, Rose? Obrigada. Olha, todo mundo quer saber mais sobre oração e eu quero compartilhar aqui algumas perguntas para você e deixar você super à vontade para você, né, fluir aí na unção que o Espírito Santo despejou sobre você e sobre esse programa hoje aqui, tudo bem? Agora, quero fazer uma primeira pergunta para você. Qual é o desafio de uma vida de oração, Rose? Então, o desafio de uma vida de oração é ter uma vida de renúncia, né? Nós temos que renunciar, né? Eu tenho que renunciar muita coisa para poder ter uma vida de oração, né? Até mesmo momentos, né? Não digo que todos devem fazer, né? Mas eu faço isso. Às vezes eu deixo de estar no momento para assistir um filme, né, em casa, para ir para o meu quarto orar. Eu vou porque eu sinto a necessidade disso, né? Então, assim, eu renuncio saídas, às vezes, né, passeios, para estar ali, né? Porque são compromissos que eu tenho em primeiro lugar. Eu sempre falei, eu tenho Deus na minha vida em primeiro lugar, né? Meu relacionamento primeiro é com Deus, para depois ser um relacionamento, né, com a minha família. E eu sempre passei isso para meus filhos, sempre passei isso para o meu marido. Né, e o meu marido, ele me dá apoio, sempre me apoiou nessa parte, né, e assim, então é renúncia, nós precisamos renunciar o nosso tempo, né, e uma das coisas que eu vejo que está roubando muito tempo, né, das pessoas é o WhatsApp, né, as redes sociais roubam muito tempo, e assim, eu te digo que antes de eu ter um celular, um smartphone, a minha vida de oração era muito mais intensa do que é hoje, com toda sinceridade, né? Mas assim, é o que eu estou falando, né? Eu vou renunciando, eu preciso fazer isso. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Não é evangelho. Isso é interessante. Você participa do Ministério de Intercessão. E como foi a sua entrada ali? Por conta também da renúncia. Também é. E assim, eu me identifiquei muito, né, com o Ministério de Intercessão. Na época, há 18 anos atrás, a gente era assim bem escondido, né? Era aqui dentro, nos bastidores, não é como é agora, né? E eu comecei a orar, pedindo a Deus para confirmar, porque eu tinha muitos sonhos, né? Eu tinha muitas revelações de Deus em sonhos, visões, né? E assim eu ficava assim, tá me revelando essas coisas por quê, né? Onde é meu lugar, né? E assim os líderes, né? Assim de grupo familiar falava, né? Procura orar, pedindo a Deus para te mostrar qual é o teu lugar no corpo. E aí eu falei, não, acho que eu já sei, vou visitar a intercessão. Aí fui visitar. Isso aí. E ali fiquei até são manifestações do Espírito Santo, né? Sonhos, revelações, visões. Muito isso sonho, mesmo. E às vezes sonho de guerra, a pessoa de tá dentro batalha. da igreja, não sabe, né, qual é o lugar dela ministerialmente falando. Exatamente. E é por isso que as mulheres que oram foi levantado também para isso, né? Um incentivo, estimulando, né, as mulheres também a orarem. Não é somente o Ministério de Intercessão, né, onde compõe homens e mulheres,
Pastora Márcia Teixeira, por que a Cidade do Leão é chamada de casa de Pois oração? A Cidade do Leão era um sonho, né, que Deus colocou no coração do apóstolo. Há alguns anos atrás, ele queria comprar essa quadra aqui inteira. Deus cumpriu esse sonho no coração do nosso apóstolo. Mas também foi através de orações, porque muitas barreiras tinham. Né? Ele começou a comprar a quadra, o galpão do lado esquerdo, o outro galpão, né, que era o CCVN e tal. Só faltava um para completar, para fazermos a Cidade do Leão, porque tinha isso no coração dele, né? A Cidade do Leão. E aí nós, mulheres, começávamos a orar. A gente, né, colocava a nossa mão ali no galpão, que só faltava esse galpão para ser derrubado, para poder construir. Então, Deus colocou no meu coração, quando estava em 2019, quando estava para ser construído, porque aí o dono, né, ele abriu o coração para o apóstolo e vendeu o galpão. Então, quando estava para ser construído, ali a gente já começou a agradecer, né, pela resposta de oração. E Deus colocou isso no meu coração. Poxa, a Cidade do Leão vai ser chamada casa de oração. Porque foi através de oração, que nós, né, conquistamos, logramos êxito. Foi a oração. A oração, né, eu já falei no outro programa, é a alavanca, né, que move o coração de Deus. Por isso a perseverança. Se você está orando, não desista de orar pelo seu marido, pelo seu filho. Né, por uma causa que é impossível. Né? As causas impossíveis são para Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo é possível. Né? Aquele que crê, que persevera. Né? Lá em Efésios nos diz a armadura que nós temos que ter, a armadura de Deus. E uma das armaduras é isso aqui, olha, orando em todo o tempo, com ações de graça, né, com oração e súplica, orando em todo o tempo, né? Você então tem que estar orando em todo o tempo com oração e súplica, e no espírito também. Tem os nossos momentos, né? A Rose, a Ive tem esses momentos, né, de oração. E aí a gente pode fazer uma outra pergunta para a Rose, né? Quais são os horários, né, de oração? Boa, pastora. Eu costumo orar muito assim, meia-noite, né? Eu oro 3 da manhã, né? A oração na madrugada. Oro muito na madrugada. Tem a famosa oração nona, né? Hora que é à tarde. 3, né? 3 da tarde. 3. Então, eu costumo orar muito às 3 da manhã. Sempre assim, quando tem relógio de oração, geralmente eu coloco esse horário. Para mim é uma oração, acho que Deus fica mais atento, a fila é menor, mas assim, é um costume, é um hábito mesmo que eu criei, né, de orar. E agora eu também estou acordando cedo, estou por volta de 5h30, eu estou levantando para orar também, está sendo bom, né, uma experiência nova que me desafiou até através desse livro, né, do Corações Profundos. E eu estava me lembrando aqui de madrugada, o Senhor ama, né? Acho que buscam de madrugada, Ele ama mais ainda, né? É muito forte. Porque ali a gente mortifica a nossa carne, né? O nosso sono. Eu tô aqui olhando para ela, tô aqui. É um sacrifício. Praticamente quase todos os dias, 3 horas da manhã, eu sou despertada. E eu acordo, e assim, eu já tive muita experiência na madrugada, muita mesmo, assim, a ponto de eu ouvir o Senhor me chamando pelo meu nome. Uau, audível. Aleluia, audível. Olha, a gente tem que estimular aqui as mulheres que estão agora nos assistindo. Na oração. A oração, ela move o coração de Deus. Não desista, persevere. Eu comecei com a vida de oração na minha adolescência. Houve uma situação muito adversa dentro da minha família. Eu era adolescente, então nisso nós começamos a buscar mais o Senhor. Eu principalmente, eu tinha 13 anos de idade, mas nós temos uma tendência aí, a
Rose, vocês que estão nos assistindo, uma tendência de sermos inconstantes, né, na nossa vida de oração. Nós procuramos muito a oração, buscamos muito a Deus em oração no vale, quando a gente está em momento adverso, né? Quando a gente está em tribulação, em aflição. Essa é a tendência do homem. Sim. Né? E eu tenho aprendido desde a minha adolescência, e eu falei isso com o Senhor, eu quero ser constante na oração, porque é muito chato a gente procurar Deus nesses momentos de vale. Momentos. Né? São momentos, poxa, vocês só me procuram no deserto? Né? Então eu fiz essa aliança com Deus. Eu quero ser constante. Então eu procurava ir nas orações das irmãs, círculos de oração. Né? Então eu aconselho você não ser inconstante na oração. Tenha uma vida constante de oração. Né? Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. E esses momentos turbulentos aí que nós estamos passando são dias exaustivos, dias de cansaço. Cansaço, é isso aí. É um cansaço, é a atmosfera, né, do peso, ar que está estranho. um peso estranho, que a sua mente não fica ligada. Né? E Deus quer que você esteja ali no seu aposento de oração. Corra lá para o seu quarto e ore. Tranca, porque o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar e vai ouvir você, né? Para todo mundo ver que você é uma mulher de oração, que ele ouviu as tuas orações, as tuas petições. Então seja constante, persevere. Porque Deus vai fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Né? É isso aí. Eu estava aqui a gente ouvindo tem que estimular, tem que animar as mulheres. Isso aí, né? E os homens também. E tem situações também, né, que muitas das vezes a gente não tem forças para orar. Então a gente tem que ir mesmo assim para o quarto. Quantas vezes eu entro no quarto só chorava, mas a palavra de Deus vai dizer, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tremendo, gente. Né? Deus, ele recebe as nossas lágrimas, né, as nossas orações. Quantos momentos de oração que eu já passei, não tinha palavras. Sim. Né? Eu só chorando, clamando, rasgando o coração, e vinha o Espírito Santo, que é uma experiência tremenda que Deus quer dar para vocês, uma experiência tremenda. E vai lá para o seu quarto, mas você pode estar aí até pensando, mas pastora Márcia, a Ive, né, a Rose, não tem palavras, tem momentos que não tem palavras, eu não quero, mas o Espírito Santo está incomodando você. Vai lá para o seu quarto de oração. Eu recomendo você ter um aposento de oração. Eu tenho um sonho de ter um aposento de oração, de tanto que a pastora fala. Eu tenho um sonho de ter um quarto só para oração. O meu aposento de oração é escritório. Né? O bonitão quase não fica no escritório. Então, eu vou lá para o meu aposento de oração, guerreio, profetizo, marcho, eu unjo a minha casa toda. Né, pelas madrugadas, né, que não precisa ninguém ver, o marido não precisa ver, mas eu unjo a minha casa toda e tal. É muito bom isso, porque é profético. Né? Então a gente tem Vamos fazer uma hashtag para a pastora. De madrugada, o crente vai buscar poder. Vai buscar poder. Ô, Rose, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quais são as diferenças de orações? Olha, existe? É rápido, porque já tem ali um recadinho. A intercessão, 5 minutos. Né, como a pastora falou, a súplica, né? Eu vejo assim que Ana fez uma oração de súplica ali, né? No sussurro ali, né? Ela não gritou, ela não fez estardalhaço, né? Mas ela ali suplicou e Deus ouviu. Né? E a oração, a intercessão, eu vejo assim que quando a gente se põe entre Deus e a situação. Né, e você entra na brecha, né? Então isso assim, eu acho assim muito forte, né? E a oração de intercessão tem que ser uma oração de guerra, né? Uma oração assim de clamor mesmo, reivindicando aquela causa. A intercessão é uma oração
que você entra numa batalha espiritual forte, que sente até no corpo físico. No corpo físico, exatamente. Sente no corpo físico, literalmente, mas é um processo. E que Deus vai dar vitória. Né? Lá na frente. Eu estou gerando um sonho em oração. Agora, assim, o clamor é bradar em alta voz. Tem orações que nós temos que bradar em alta voz mesmo. Gritar. Esse clamor que Bartimeu fez. Ele não se acomodou, ele não se conformava com a sua cegueira e a sua mendicância. Ele queria sair, né, desse estágio. Ele perseverou, ele ficou lá em Jericó, numa das ruas de Jericó, que era o final da cidade de Jericó, e esperou Jesus chegar, porque ele sabia, ele tinha fé em Jesus, que somente Jesus ia curá-lo, ia tirá-lo dessa cegueira. Ele ficou lá esperando. Quando ele ouviu, né, Jesus, porque ele não enxergava, mas ele ouviu a multidão que estava com ele, ele começou a bradar em alta voz. E aí, o que aconteceu? Um lance assim que eu queria que vocês me ouvissem com os ouvidos espirituais. A multidão tenta calar a sua voz, de você impedir, de você orar, de você clamar. Mas ao cego Jericó, de Jericó, Bartimeu, não impediu, a multidão não impediu. Aí que ele começou a clamar mais ainda. Né? Não fez ele calar a sua boca. Né? Quantas multidões têm, né, estão querendo nos paralisar de orar. É verdade. Né? Dentro da nossa casa mesmo, multidões se levantam. Né? A multidão da nossa carne, do nosso eu, do nosso cansaço, né? Das aflições, dos problemas. Mas nós temos que bradar em alta voz. E então, porque ele sabia que se Jesus ouvisse o clamor dele, ele ia ser curado e ele ia ver a glória de Deus. É isso que o inimigo não quer, que vejamos a glória de Deus, porque os nossos olhos são abertos. Primeira coisa que ele viu foi o quê? O Senhor Jesus. Ele viu a glória de Deus. Aleluia. Né? E Jesus curou ele daquela maldição, que ele estava debaixo de uma maldição. Eu já expliquei isso na igreja. Então, olha, não deixa que a multidão cale a sua voz. Tremenda palavra, pastora. Amém. Mas já estamos caminhando aqui para finalizar. Mas eu posso fazer mais uma pergunta para ela, para a gente finalizar? Rose, como que as pessoas, assim, elas podem fazer parte do Ministério da Intercessão? O que elas precisam fazer? Tem que gostar de orar, né? Tem que gostar, tem que ser de oração, né? E procurar, né, os líderes do ministério, né, fazer ali uma entrevistazinha, né, de ver a disponibilidade, né, se a pessoa, né, é uma mulher de oração, se é casada, né, se está com a vida em ordem, né, fechar as brechas, né, porque assim, procurar, tem que gostar de oração, né, tem que ser de oração mesmo. Olha, a gente botou um slogan, né? Cidade do Leão, casa de oração. Casa de oração. Né? Porque tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter discernimento também. Outro detalhe, é um dom espiritual que Deus nos dá, discernimento, que tem muitos infiltrados no Ministério de Intercessão. Porque o inimigo, ele se levanta muito sutilmente, né? É muita sagacidade. Então, o líder do Ministério de Intercessão tem que ter esse discernimento, porque é um lugar estratégico. E aonde tudo para desfazer a unidade da oração, porque ali estão ligados, estão unidos em oração, no mesmo propósito, num alvo de oração tremendo. E todos os alvos da igreja também estão sendo, né? Cobertura dos pastores, né? É isso aí. Aleluia. É isso. Então, pessoal, olha, finalizamos o nosso podcast das Mulheres Comprometidas e eu quero agradecer, Rose, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom, eu tava assim, era palpável a presença do Senhor aqui.
Muitíssimo Amém. Obrigada, pastora Márcia. Tem um recadinho ali. Olha, curta, comente, compartilha e ative o sininho para receber os novos vídeos que a gente tem preparado aqui com tudo, com muito carinho, com muita dedicação para vocês. E tudo para quê? Para abençoar a sua vida. E um tema bem forte é a oração, né? E esperamos que tenham sido muito edificados, estimulados, animados para orarem e perseverarem em oração. Se você tiver algum testemunho para contar, né, através do que foi esse tema de oração, pode colocar aí nos comentários, compartilha conosco que nós vamos aqui ler o seu testemunho para edificar a vida de outras mulheres também, ok? Então vamos finalizar. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.